Na sequência, daremos início à mesa 4, onde falaremos sobre a regulação aliada à inovação. Convido para moderar essa mesa a senhora Marina Carvalho, líder de comércio internacional e boas práticas regulatórias da Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória. E os painelistas, senhor Rafael Braille, diretor de operações da Braille. O senhor Tiago Munk, coordenador-geral de Infraestrutura da Qualidade do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Senhora Mariana Marins Gradim, coordenadora de Pesquisa Clínica em Produtos para a Saúde da Anvisa. E o senhor Sandro Doug, assessor da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde da Anvisa. Passo a palavra à moderadora Marina Carvalho. Obrigada. Está funcionando? Tá, né? Bom, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui conosco ainda. Essa nossa mesa ela é a última, mas ela não é menos relevante com relação ao tema que a gente vai conversar. E, antes de tudo, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial na pessoa do Bruno Boldrin, presidente do Conselho Administrativo da ABIS, e também do José Márcio Cerqueira Gomes, que é presidente executivo da ABIS, pelo convite em estarmos aqui hoje nessa mesa. A gente vai falar sobre um tema muito caro para o setor, que é justamente a regulação do setor de dispositivos médicos hospitalares e como que ela pode contribuir, colaborar e enriquecer o processo de inovação tecnológica, né? A gente sabe que a regulação, às vezes, ela pode ser vista como um balizador do processo de criação de um dispositivo médico, mas ela tem que ter uma finalidade também atualizada no sentido de acompanhar a inovação tecnológica. Para isso, eu gostaria de chamar, para começar essa conversa, um representante do setor privado. Então, é um prazer ter Rafael Braille como diretor de operações da Braille, para começar essa conversa sobre esse tema. E é um prazer ter você conosco. Obrigado. Vou lá no ponto. Fique à vontade. Boa tarde, senhoras. Boa tarde, senhores. Obrigado à comissão organizadora pelo convite, na pessoa do Zé Márcio. Obrigado aos membros da mesa por poder fazer parte dessa mesa junto com vocês. Eu sou o Rafael, sou diretor de operações da Braille Biomédica, e a Braille é uma empresa que está há 50 anos desenvolvendo tecnologias médicas aqui no Brasil, desenvolvendo, inovando, fabricando. Então, eu acho que pela nossa indústria e pelo setor eu posso passar aqui nessa mesa um pouco dos desafios que a gente tem para desenvolver um dispositivo médico no Brasil. E quando a gente fala do desenvolvimento de um produto médico, é um produto que leva uma década para se desenvolver. Não é um desenvolvimento de curto prazo. Então, ao longo das sessões hoje, a gente ouviu diversas iniciativas que estão sendo tomadas para que a gente possa ter uma indústria competitiva, para que a gente consiga ter acesso a recursos, ter o desenvolvimento de um ecossistema aqui no Brasil que promove inovação, mas para que ele possa de fato acontecer e ter longevidade, todas as estratégias que o governo tem tomado precisam ser incorporadas a uma estratégia de nação. Porque, mais uma vez, o dispositivo leva uma década, talvez mais de uma década para ser desenvolvido. E planos de governo podem durar 4 anos, 8 anos. Então, a gente precisa de um arcabouço e de uma estrutura legal que permita com que essas iniciativas permeiem ao longo de anos e anos. E a gente vê que países que hoje são exemplos e referências no modelo de inovação em dispositivo médico
não é uma coisa que ocorreu da noite para o dia. Eles estão há décadas investindo em formar um ecossistema de inovação para esse setor. E aqui no Brasil, a gente conseguiu fazer muito bem algo similar no segmento de agricultura. Hoje, mundialmente, nós somos uma referência no segmento agrícola, tanto na produção de insumos, quanto na produção de equipamentos, maquinários agrícolas, e somos o maior exportador de grãos do mundo. E isso foi porque o Brasil, como nação, decidiu ser uma referência em agricultura. E nós precisamos, aqui junto à sociedade, criar modelos parecidos com esse para termos um sucesso na fabricação e no desenvolvimento de produtos médicos. E hoje, quando a gente olha para a nossa cadeia de inovação, desenvolvendo produto aqui no Brasil, a gente tem uma série de desafios que ainda precisam ser superados. Um deles é a cadeia de suprimentos. No processo de desenvolvimento do produto, nós precisamos de componentes, seja na fase de prototipação, seja depois na fase de transferência do produto para a indústria, e muitos desses componentes ainda são importados. Então, o primeiro ponto, nós precisamos de incentivos para ter fornecedores locais, isso sem dúvida precisa acontecer, e aliado a isso, a gente precisa de um processo facilitado para a importação desses componentes. Principalmente nessa fase de prototipação, a gente vive um desafio que a gente entra em contato com o nosso fornecedor, a gente define ali os requisitos, e aí o processo de logística para trazer um componente, testar um componente, avaliar, dar devolutiva para esse fornecedor, demora 3 meses, 4 meses, enquanto empresas que desenvolvem em regiões que têm um ecossistema mais desenvolvido, o fornecedor está na porta ao lado. Ele vai até o parceiro local, pega o componente, em tempo real já avalia esse componente, dá a devolutiva, e isso permite uma competitividade maior para quem está nessa geografia. Do ponto de vista de financiamento, sim, hoje a gente vê uma série de iniciativas do BNDES, da FINEP, Desenvolve São Paulo. Realmente, pós-pandemia, a gente viu que a preocupação em fomentar o setor de tecnologias médicas cresceu. Hoje tem-se acesso a recurso que é, sim, subsidiado. No âmbito público, essas iniciativas ainda estão demoradas, o processo burocrático é longo. Então, a gente tem um case que, recentemente, a gente solicitou um financiamento, e do tempo de você solicitar o recurso até passar por todas as análises, a aprovação do recurso, ainda leva-se 1 ano para que isso ocorra. Isso, mais uma vez, impacta na competitividade. E do ponto de vista de financiamento privado, a gente não tem fundos de investimentos no Brasil que comprem o risco da inovação de dispositivos médicos. Isso ainda é incipiente aqui no nosso setor. Do ponto de vista de infraestrutura, tanto de pesquisa clínica quanto de laboratórios de testes, é algo que sim, o Brasil vem investindo e vem se desenvolvendo, mas ainda é difícil você achar centros qualificados para conduzir o processo de pesquisa clínica, principalmente no que se refere a segmento de pacientes a longo prazo. E a parte de testes, muitos dos testes que a gente executa, a gente precisa executar em laboratórios fora do Brasil, porque a gente tem poucos laboratórios credenciados, poucos laboratórios qualificados para a execução dos testes. Propriedade intelectual também foi mencionado mais cedo aqui, a importância do INPI. Enquanto um fabricante não tem a patente garantida, o projeto tem risco, porque a propriedade intelectual não está, de fato, contemplada. E a gente precisa de um INPI rápido, veloz, para fazer as análises de patente. Capacitação de mão de obra. Aqui na Anvisa, a gente tem um processo de concurso público.
e realmente é um processo que traz profissionais altamente qualificados, são profissionais que já vêm com um nível de preparo. Nós temos no Brasil bons engenheiros, bons técnicos, realmente a gente trabalha com empresas de diversos lugares do mundo e eles sempre elogiam a qualidade técnica dos nossos engenheiros. Porém, a gente não tem um curso de formação de engenharia para dispositivos médicos. Então, a gente busca a nossa mão de obra nas escolas e depois a gente precisa passar por um processo de qualificação dessa mão de obra. Mais uma vez, isso é algo que acarreta em tempo e em custo para o desenvolvimento do produto. E nós precisamos, de fato, de uma estrutura econômica e política estável para que a gente consiga trazer segurança ao investidor que está desenvolvendo aqui no Brasil. Falando especificamente do processo de regulação, esse desafio de inovar e regular e ter um processo integrado entre indústria e órgão regulador é um desafio para o mundo inteiro. Diversas regiões do mundo, diversas geografias estão buscando modelos e formas de fazer isso de forma mais ágil e sempre preservando a segurança e o desempenho do produto. E aí aqui eu listei uma série de programas, e eu vou passar rapidamente por alguns deles. O primeiro, o Breakthrough Devices, que é um programa que o FDA tomou essa iniciativa, e foi um programa que primeiro começou por um apelo populacional, porque a população nos Estados Unidos via que o país era lento para a aprovação de dispositivos inovadores. Tem um mapa dos Estados Unidos que os produtos, por exemplo, uma válvula transcatéter dos Estados Unidos foi o 45º país do mundo a aprovar uma válvula transcatéter. E isso fez com que a população despertasse essa necessidade de a gente precisa ser seguro, mas a gente precisa ser ágil. E eles criaram o Breakthrough Devices. E é claro que esse programa é um programa que exige recurso humano intensivo. Então, já ouvi aqui da própria agência que nos Estados Unidos eles têm mais de 2.000 analistas para interagir nesse processo de dispositivos médicos, e isso faz toda a diferença. No Brasil, nós temos cases que estão andando bem. Tem esse programa de inovação junto à Anvisa agora. Nós somos uma das empresas contempladas e a gente já viu que a comunicação da agência está muito próxima ali da indústria e a gente vai fazer um desenvolvimento de forma integrada, onde na plataforma que a gente submete os dados, a Anvisa vai avaliar isso em tempo real e a gente vê isso com muito bons olhos. E com a digitalização, com as tecnologias digitais, os dados de mundo real devem ser cada vez mais utilizados no processo de regulação. A gente já consegue hoje, para alguns produtos, usar dados de mundo real que a gente tem aqui no Brasil para aprovar em outras geografias do mundo. Isso tem dado bastante certo. A harmonização regulatória precisa acontecer e precisa ser bilateral. O Brasil precisa também ter a Anvisa, que é uma agência extremamente respeitada, credibilidade para conseguir aprovar os produtos de forma bilateral nos Estados Unidos, na Europa e nas demais regiões do mundo. E, por último, o que parece até o santo graal do nosso setor, que seria um processo de aprovação simultânea, um único processo válido para diversos países do mundo. Pode parecer utopia, a gente fala muito sobre isso, mas é um case que já deu certo em outros segmentos. Então, tenho até um colega engenheiro que trabalha lá na empresa e veio da Embraer, e ele conta com muito orgulho quando o nosso E195, geração E2, foi aprovado quase que em simultâneo na ANAC, na agência europeia e na agência americana, no que eles chamam de Triple Certificate. Então, um único processo que aprova o produto
em diferentes regiões ao mesmo tempo. Afinal de contas, a gente está aqui pela mesma razão. Só uma vida pode solucionar outra vida, e é por isso que a gente está aqui hoje. Obrigado. Obrigada, Rafael. Achei provocadora a sua fala, especialmente contextualizando a regra com o ser humano. Acho que isso é fundamental. Para dar seguimento nessa análise, a gente vai ouvir o Thiago Munk. O Thiago é coordenador geral de infraestrutura da qualidade da Secretaria de Competitividade, Política Regulatória do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E ele é um dos líderes nesse processo de inovação regulatória que vem acontecendo no Brasil e que eu acho que tem gerado muitos frutos. Então, Thiago, acho que é importante ouvi-lo um pouquinho também com relação a todo esse processo. Bom dia a todos. Escutam. Tem uns slides, se puder, só por gentileza, colocar. Bom, eu vou talvez até extrapolar um pouco o escopo do tema que a gente tem aqui hoje para falar sobre a nossa principal iniciativa, que é a nossa Estratégia Nacional de Infraestrutura da Qualidade. A infraestrutura da qualidade, que é um conceito de um grande sistema que engloba essencialmente 6 elementos, né? A metrologia, a regulamentação técnica, a normalização técnica, a avaliação da conformidade, a acreditação e a vigilância de mercado. Até alguns pontos foram mencionados, inclusive, na apresentação do Rafael. A gente vê como a infraestrutura da qualidade ela está ali, embora às vezes não se chame tanto, não se tenha uma visão muito clara dela, né, como um elemento essencial para o funcionamento, né, da indústria enfim, e para a sociedade como um todo. E por que eu estou falando também, né, da infraestrutura da qualidade? Né? A gente tem uma associação, ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio que serve para apoiar políticas públicas, que serve para apoiar a nossa indústria, que visa também a proteção do consumidor, que visa também a proteção do meio ambiente de maneira mais ampla. Então, só para tratar aqui, só para falar, né, de maneira breve aqui, dar alguns exemplos, né, dessa relação da infraestrutura da qualidade com o setor de saúde, mais especificamente, né, na área da regulamentação técnica. Eu cito aqui só uma RDC da Anvisa, mas a gente também tem, o próprio Anderson hoje mais cedo falou da 549, né, também de dispositivos médicos. A gente tem, no âmbito da avaliação da conformidade, os RACs do Inmetro, como a gente chama, que definem o requisito de avaliação da conformidade, que são as certificações, os ensaios. Então, esses esquemas, né, e que o Inmetro apoia, tem uma parceria com a Anvisa para o desenvolvimento de esquemas de avaliação da conformidade. É um diálogo muito importante entre o Inmetro e a Anvisa nesse sentido. Olhando do ponto de vista da metrologia, né, a calibração de dispositivos médicos é fundamental. O Inmetro fornece a rastreabilidade metrológica para que se possa fazer esse tipo de calibração aqui no país. Eu gosto de citar esse exemplo também da capacidade de medição que a gente tem no país hoje, né? E, mais uma vez, o Inmetro fornecendo a rastreabilidade na metrologia para medir a condutividade da água e se aferir um nível de pureza que é essencial na fabricação de vacinas, que é um tema tão caro, né, no país e nas políticas de saúde que a gente tem. O Inmetro ainda tem também, né, uma iniciativa relacionada com ensaios de desgaste em próteses ortopédicas, que é um programa que existe há mais de 10 anos, né, e que ele contribui muito, ele traz muito inputs, muitas informações importantes, né, sobretudo nos ensaios pré-clínicos, né, para a nossa indústria nessa área. A gente tem os materiais de referência certificados, que servem como base, né, como um padrão de qualidade também essencial para calibração de equipamentos, para ensaios clínicos, enfim, e que é muito importante para a indústria química, talvez aqui uma aplicação ainda mais específica na indústria farmacêutica, mas que também tem uma aplicação ainda mais extensa do que isso. No campo das normas técnicas, eu também cito só mais um exemplo aqui, a ISO 13485, que todo o setor aqui conhece muito melhor do que eu, a especificidade dela, que trata de sistema de gestão da qualidade, né, na área de dispositivos médicos, mas a gente tem N outras normas de sistema de gestão da ISO e a gente também tem normas específicas para dispositivos médicos em si.
Então, por que eu estou aqui, né, falando um pouco desse tema? A gente está num processo de formulação da nossa Estratégia Nacional de Infraestrutura da Qualidade, que é uma dessas iniciativas que a gente tem aqui no país para fortalecer esse sistema. Hoje, a gente entende que é importante fazer a coordenação entre os vários atores. Existem inúmeros atores que atuam nesse tema, tanto como fornecedores de serviços de infraestrutura da qualidade, como os usuários na ponta, né, desse tipo de serviço. Então, desde o início de 2023, com a recriação do MDI, que a gente iniciou esse processo de formulação, foi criado no Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o CONMETRO, um comitê técnico, especificamente com a missão, né, de coordenar a formulação dessa estratégia, e a gente vem fazendo uma série de eventos que resultou agora nesse processo final da consulta pública, né? Até foi muito bom que o Anderson também já mencionou essa consulta pública agora em andamento, e aí eu também vou deixar depois aqui no final um QR Code para que todos acessem, participem, tragam. A gente criou um grande catálogo de entregas para a sociedade, com um olhar de 10 anos, né, exatamente para a gente ter uma visão de médio prazo, né, talvez não tão longa como o ideal, mas que a gente consiga ter uma visão um pouco mais estendida e que não se restrinja especificamente a uma outra gestão. Então, com esse olhar, a gente também vai ter planos de ação bienais para a gente poder fazer uma implementação estruturada dessa nossa estratégia e... com isso, a gente construiu basicamente um propósito, né, que é justamente a utilização da infraestrutura da qualidade. Como eu falei, ela é um meio, ela é uma ferramenta estratégica, transversal, e ela não serve apenas para o setor de saúde, né, mas ela tem essa aplicabilidade muito grande, né, para o setor. E aí a ideia também é que a gente consiga fazer esse uso estratégico para apoiar políticas públicas, eficiência de organizações, a produtividade e a competitividade da economia nacional. A gente criou uma visão para a infraestrutura da qualidade, basicamente também, né, que ela seja valorizada pela sociedade, seja reconhecida e entendida pela sociedade como esse elemento estruturante, né, enfim, para tudo que a gente faz no nosso dia a dia, e que ela seja reconhecida ainda mais, né? Talvez a gente possa estar sendo injusto, porque a gente tem um alto grau de maturidade hoje nesse sistema, mas eu acho que a gente sempre tem espaço, né, para a gente dar passos e a gente evoluir, e esse reconhecimento como uma referência de fato internacional com relação a isso. Então, eu só vou mencionar aqui também, a gente tem 10 eixos estratégicos, eu destaco o eixo 3 de inovação, que a gente tem um olhar específico, né, para como que a infraestrutura da qualidade pode apoiar a inovação no país. E aí alguns exemplos de potenciais entregas. Na consulta pública a gente tem mais de 120 entregas agora, e a gente quer ouvir, né, a sociedade sobre elas. A gente quer ouvir também iniciativas que existam e estejam correlacionadas com essas entregas e que possam ser também... que a gente possa utilizar, que a gente possa dar mais visibilidade para essas iniciativas, que a gente faça a coordenação com outros atores. Eventualmente é importante dialogar, né, principalmente com as instituições que fornecem, né, algum tipo de serviço de infraestrutura da qualidade, que possa apoiar essas iniciativas para o alcance desses objetivos. Então, eu cito, né, de maneira breve aqui, né, a gente também está buscando o fortalecimento do nosso Sistema Nacional de Normalização para o desenvolvimento de normas técnicas. Ele é funcional, mas a gente entende que é importante, inclusive, uma maior participação de regulamentadores técnicos, como a própria Anvisa, o Inmetro e outras agências, também algumas entidades da administração pública direta que fazem, né, também a regulamentação técnica e que também não só participem do processo de normalização e usufruam, porque é muito comum também a referenciação a normas técnicas, por exemplo, nas RDCs da Anvisa, nas portarias do Inmetro e assim em diante. A gente também, né, quer fazer uma revisão do Guia de Boas Práticas de Regulamentação Técnica no âmbito do Conselho, do CONMETRO. E aqui eu não estou falando exatamente das boas práticas, né, da agenda de BPR, como a gente fala, mas da consideração da infraestrutura da qualidade num processo de regulamentação técnica. Então, para dar um exemplo, né, a gente quer, com esse guia, trazer ali exemplos do que é importante ser considerado num processo de regulamentação. A gente tem aqui no país a capacidade de medição para fazer um determinado ensaio que foi inserido numa RDC da Anvisa, numa portaria do Inmetro. A gente tem uma rede de laboratórios que vai ser suficiente para fazer os ensaios que estão, né,
inseridos na regulamentação técnica, a gente tem uma rede de laboratórios acreditados, né, de forma que a gente possa dar um grau de confiança, né, maior para esses ensaios que são feitos. Então, são elementos que a gente entende que precisam ser levados em consideração e talvez hoje não haja uma estruturação nesse sentido, e a gente quer, com a revisão do guia que existe, ele é um tanto antigo, ele é de 2005, e a gente pretende fazer esse processo para que isso seja levado em consideração. Um outro exemplo seria também das próprias normas técnicas, né? Existe uma norma técnica, por que já não se leva em consideração? Por que não faz uma referenciação a essa norma técnica? Ou por que não se desenvolve uma norma técnica, eventualmente, a partir disso? E também, dentro do eixo de inovação, algumas iniciativas de matchmaking que a gente quer fazer, sobretudo no campo da metodologia científica, onde há muita pesquisa e, às vezes, não se conhece o que está sendo feito, e também para que a nossa indústria ouça, entenda, né, saiba o que está sendo feito e, eventualmente, a gente consiga ter aí algumas parcerias estratégicas, né? O mapeamento também de eventuais óbices, né, na regulamentação técnica, sobretudo no que diz respeito à inovação, a gente recebe, às vezes, muitas informações e elas chegam para a Anvisa, chegam para o Inmetro, mas como dois exemplos, mas às vezes a gente entende que a gente pode, com o mapeamento, contribuir nesse processo, ser mais um ponto de apoio para a elaboração da agenda, né, da própria Anvisa, de outras instituições, no sentido de mostrar, existe uma solicitação, existe um entendimento de que uma regulamentação técnica, eventualmente, pode estar criando algum óbice para a inovação no país, e a gente levar isso, né, para as instituições responsáveis. Eu vou agora passar aqui, então, já para o próximo slide, que eu estou vendo que o meu tempo já acabou. Eu não posso deixar de mencionar, ontem foi lançado, e aí já está num outro departamento dentro da Secretaria, também a estratégia Regula Melhor. Ela foi institucionalizada por meio do decreto 12.150, que saiu ontem no Diário Oficial da União, no âmbito do PROREG, e ela tem essencialmente por finalidade, né, fazer a difusão de boas práticas regulatórias no país, de modo, né, que haja uma evolução contínua desse processo de regulação. Então, esse outro departamento dentro da Secretaria é o responsável. Ontem foi feito esse lançamento e eu precisava só também chamar a atenção para esse ponto. E eu deixo aqui também um QR Code para que vocês também vejam. É um link para o site onde está a nossa consulta pública da Estratégia Nacional de Infraestrutura da Qualidade, e a gente conta com a participação de todos vocês. Muito, muito obrigado. Tiago, obrigada. Eu acho que é importantíssimo essa chamada para que o setor produtivo, o setor privado, apresente suas considerações. Quer dizer, esse é o momento, depois a gente bate na porta para reclamar? Não, né? Esse é o momento da gente efetivamente posicionar as dores dos setores, do que pode caminhar adiante. Então, é muito importante essa oportunidade. Agora a gente vai nichar, né, para a saúde, para falar especificamente aqui na Anvisa. Eu gostaria de convidar a Mariana Marins Gradim, que é coordenadora de pesquisa clínica em produtos para a saúde aqui na Anvisa, para falar desse processo de regulação e inovação. Obrigada. Eu tenho uma apresentação também, por favor. Na verdade, eu não vou falar do processo de regulação como um todo, é só um recorte, uma fala bem simples sobre o edital de chamamento. Eu não sei se é de conhecimento de todos, imagino que seja, que a gente fez no final do ano passado e que foi mencionado pelo Rafael aqui. Então, foi esse edital de 10 de 2023, né, de chamamento para candidatos a esse projeto piloto para avaliação regulatória dos dispositivos médicos inovadores de interesse em serviços de saúde no Brasil. Lembrando que ele foi publicado no final de novembro do ano passado. A gente dava um prazo de participação de 1 mês e nós tivemos algumas solicitações das próprias associações para que esse prazo fosse estendido. Ele foi estendido até 19 de janeiro e foi uma ação inédita, né? E o nosso intuito, então, é esse, de acompanhar o desenvolvimento desses dispositivos médicos considerados altamente inovadores, discutindo os seus riscos no decorrer do desenvolvimento do projeto desses dispositivos. E o objetivo, como foi falado repetidamente aqui, né, é transformar o acesso da sociedade a esses produtos em algo mais rápido, mais ágil, né? No caso, para doenças e condições clínicas de alta gravidade. Então,
descrito no edital, né, o seu objetivo primário é selecionar, então, desenvolvedores desses dispositivos médicos para participar desse projeto. E os requisitos para participação, para os dispositivos, né, que poderiam participar do projeto seriam representar um potencial de tratamento ou diagnóstico mais eficaz para essas doenças, né, de alto risco à vida, debilitantes, irreversíveis, das classes 3 ou 4 de risco, né, nos termos da nossa RDC 751, que estivessem em fase de desenvolvimento, para que nós acompanhemos, então, né, o desenvolvimento do dispositivo, do projeto, e sendo uma tecnologia inovadora, com equipes e infraestrutura em níveis adequados, né, para desenvolvimento do projeto, e estar, então, aptos a iniciar investigações clínicas para fins regulatórios. Então, isso aqui também foi o que nós tivemos no começo do ano. Nós tivemos 107 propostas inscritas, na verdade. A gente meio que arrancou os nossos cabelos com isso na época e fizemos a seleção, então, dos projetos. Os participantes, então, já iniciamos esse diálogo, né, e vão se beneficiar, então, dessa articulação mais intensa com a nossa equipe técnica. E nós deixamos muito claro no edital que não haveria aprovações condicionais de registro para dispositivos médicos. Isso é uma figura que existe para outros tipos de produtos, mas para nós não temos esse dispositivo legal. Então, nós vamos acompanhar esse desenvolvimento tanto clínico quanto técnico dos dispositivos. E, ao final, nós estabelecemos um prazo para priorizar o registro desses dispositivos, né? Então, assim, para anuência em eventuais pesquisas clínicas, nós vamos conceder essa anuência no máximo 15 dias. E uma vez que ele vai estar pré-avaliado, né, esse registro vai sair em até 30 dias ao final desse processo. As empresas ou instituições desenvolvedoras, elas são responsáveis por elaborar todo esse plano de desenvolvimento, os cronogramas, né, e também conduzir as tratativas, ou seja, entrar em contato conosco, solicitar reuniões, tirar dúvidas e submeter a documentação para nós. Esse foi o resultado que nós divulgamos no evento aqui no dia 27 de fevereiro, se eu não me engano. Então, esses foram os nossos 10 selecionados. Seria muito legal que eu pudesse aqui conversar, falar para vocês sobre o que são, cada um, mas nós temos a nossa confidencialidade com relação a isso, né? Então, o que aconteceu até agora, o andamento do nosso projeto após essa seleção, foi que até o final do mês de abril nós fizemos uma reunião inicial com todos os desenvolvedores que tiveram seus projetos selecionados. Então, nós conversamos pesquisa clínica, CPPRO, e a área, a gerência de registro correspondente à classe daquele dispositivo, para conhecer melhor o projeto, para conhecer de onde ele surgiu, quais eram os próximos passos, as ideias, né, que vão ser trabalhadas pelos desenvolvedores. E como o Rafael já mencionou, foi aberto um processo SEI, com acesso externo para cada projeto. O SEI é o nosso sistema de documentação do governo, que nós utilizamos aqui também. Isso mantém a confidencialidade dos documentos, então só o desenvolvedor e as áreas específicas dentro da GGTPS que vão lidar com aquele caso têm acesso àqueles documentos relativos a esse projeto, né, que está em desenvolvimento. Por enquanto, no momento, eu vou trocar um pouquinho a ordem dessa cola que está aqui nesse slide, porque nós temos, eu coloquei caso NIPT CPD, ele foi um dos projetos que foi aprovado, selecionado, mas no final, durante a conversa com o desenvolvedor, nós descobrimos que ele não se enquadrava como um dispositivo médico. Era um projeto muito bacana, a gente ficou muito triste de não poder acompanhá-lo. Então, eu acredito que até a próxima semana nós vamos publicar uma retificação do resultado do edital com um novo projeto a ser acompanhado, que é aquele próximo, né, que tinha próxima pontuação para ser incluído no projeto. Então, dos 9 projetos restantes, nós recebemos documentação até agora, até a data de 20 de agosto, na verdade, quando eu preparei esse slide, de apenas 4, porque eles ainda estão elaborando toda a documentação que vai ser submetida através desses processos para nós. No dia 2 de julho, nós entramos em contato com todos, perguntando se havia dúvidas, problemas com o sistema, porque isso acontece realmente, não é a primeira vista, assim, o primeiro contato que ele é tão fácil assim, de utilizar.
E no dia 23 de julho nós enviamos um lembrete a todos, né, de quais documentos que nós queremos ver nessa fase inicial. É uma consideração assim, interessante, porque no nosso dia a dia, como técnicos da GGTPS aqui na casa, nós recebemos um volume imenso de documentos que nós temos que processar em uma grande velocidade. Assim, a gente tem um dia a dia de trabalho, eu diria assim, frenético, né? Então, quando nós inventamos esse projeto piloto, nós achávamos assim, que quando fosse publicado o resultado, a gente ia receber uma enxurrada de documentos, tudo de uma vez só. E, na verdade, a gente vê que o tempo do projeto, né, e assim, essas checagens que nós vamos dar para vocês, assim, em ponto que ele está, ele é ditado pelo ritmo do desenvolvimento, né? Então, cada projeto está em um ponto específico do seu desenvolvimento. Todos eles, né, em sua maioria, precisaram de um tempo aí para poder formatar os seus documentos, né, juntar tudo que foi feito, discutir seus cronogramas. Então, a gente ainda está esperando essa documentação, né, 6 meses depois. Então, a gente vê que muitas vezes a gente está tão acostumado com aquele ritmo rápido assim que a gente se esquece daquilo que foi falado pelo Rafael, que às vezes levam 10 anos, né, para um dispositivo ser desenvolvido. E nós temos realmente assim alguns casos em que eles já estão bem avançados, bem desenvolvidos os projetos, e temos outros que eles estão numa fase bem inicial. Então, nós percebemos que nós vamos passar alguns anos em contato com essas pessoas. Uma outra questão que é interessante é que alguns desses projetos mais iniciais, eles são um projeto de doutorado de alguém, eles são coisas muito iniciais de pessoas que não têm muito contato com a parte regulatória. Então, isso vai ser muito interessante, porque assim, o pouco que a gente conversou nas primeiras reuniões, a gente já viu que essas pessoas não tinham grande noção de como é que é o universo da regulação, mas vão ser pessoas que vão ter contato com isso e que estão dentro da academia, que vão poder também replicar esse tipo de conhecimento ali para os seus pares. Nós identificamos isso como algo muito interessante, assim. A próxima etapa, então, a partir do recebimento da documentação, vai ser uma análise pela equipe técnica da GGTPS, né, tanto o GEquipe, quanto o GVIT, quanto o GEMAT, dessa documentação e a orientação desses desenvolvedores. Então, é um projeto assim que ele vai caminhar por alguns anos aí à frente. Nós já identificamos algumas possibilidades, inclusive assim, de desenharmos alguns instrumentos regulatórios a partir de algumas demandas que já chegaram. Isso vai ser interessante. E uma outra coisa, o Rafael também mencionou o programa da agência americana FDA, o Breakthrough Devices. E nós entramos em contato também com a FDA, nós começamos a conversar com eles sobre esse programa. Primeiro, para nós aprendermos também como é que é o processo deles. E foi nessa conversa que eu tive com a FDA que eu perguntei, por curiosidade, vocês são quantos? E eles falaram assim, devices 1,500. E eu fiquei um pouco congelada assim na frente da tela, só não estava do meu lado. Eu fiz, ok, muito legal. Rezando para que não perguntassem quantos nós éramos na GGTPS. Então, mas assim, aprendi que, na verdade, não existe um método diferente de trabalho para os breakthrough devices, mas sim um aumento no contato e no aconselhamento para o desenvolvimento desses dispositivos. Então, nós já estávamos no caminho certo da nossa forma de fazer. Então, é isso que nós temos até agora. Espero que, para frente, à medida que esses projetos estejam mais desenvolvidos, com mais testes prontos, com as suas patentes, enfim, que os desenvolvedores também queiram, nesses espaços aqui de conversa, apresentar também os seus avanços, inclusive vocês. Então, espero que seja para frente a gente consiga também divulgar um pouco mais. E obrigada, gente. Eu acho que o mais enriquecedor desse processo é a regulação aprender com o produto e não surgir, de repente, sem ter esse processo de exploração, né? Eu acho que isso é o bacana e é muito interessante. Agradeço bastante essa apresentação. Vou passar para o Sandro Doug agora, que vai falar, ele é assessor da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde e vai também fazer um pouco dessa abordagem pelo lado da Anvisa. Obrigada, Sandro.
Bom, gente, boa tarde, né? E, por falar em inovação, vamos inovar, fazer a apresentação sentado. Tá? A Mariana não explicou, mas ela teve um pequeno problema no pé recentemente, então a gente está aqui sentadinho. Tá? E só ela comentou, né, nesse dia, foi assim, a gente já tinha uma ideia da capacidade, né, em torno de pessoas, de profissionais que o FG tinha, mas nesse dia foi assim, foi quase que um choque. A Mariana estava lá na reunião e ela soltou, mas não foi um 1500, como ela falou aqui. A gente senta do lado, né, um próximo do outro. Quando ela virou e falou 1500, aí eu olhei e falei, ué, o que está acontecendo? Aí ela me chama e explicou. Aí eu perguntei, como assim? No FDA inteiro? Não. Medical Devices Field. Então, assim, a diferença que nós temos com a nossa turma na Anvisa, entendeu? E com o que a gente tem lá fora. Então, gente, assim, uma coisa que eu fiz essa apresentação, e aí eu estava até brincando com o Zé, que eu falei assim, com o Zé Márcio, quando a gente fez o briefing, né, do evento todo, eu falei, eu só vou fazer uma pergunta, tá? Que vocês sempre não fazem, eu devolvo. Tá? Eu vou colocar ela daqui a pouco. Na verdade, foi uma pergunta que o nosso diretor Daniel fez também. Tá, gente? Então, assim, quando a gente pensa assim, o que nós temos como regulação, como contribuir? Coisa que nós vimos aqui. Né? Nós estamos no quê? Anvisa, Ministério da Saúde, o Diogo, acho que o Diogo já teve que se retirar, mas ele comentou das novas ações relacionadas ao Complexo Econômico Industrial da Saúde. A gente agora comentaram, tinha colocado o PROREC, um novo, né? Uma nova forma de se fazer regulação. Tem também a questão toda da inovação, da parte de qualidade. Então, assim, a gente pensar, eu imagino aqui, o nosso microcosmo Anvisa, ele não pode mais estar tão distante dos outros microcosmos. E mesmo os outros microcosmos não podem estar mais diante. Então, imagina uma espécie, uma figura como se fosse uma rotatória, mas não aquela onde todo mundo pega uma diferente de saída e cada um vai resolver o seu ponto. Eu acredito que a gente tem que inverter o sentido aí inverter o sentido dessa mão. É todo mundo convergindo e verificando. Porque a gente tem aqui a etapa de desenvolvimento. Tá? Não passa necessariamente pela gente na Anvisa. A gente recebe o processo pronto. Mas, né? Espera aí, eu preciso de financiamento, eu preciso apresentar esse processo. Ah, eu vou lá, olha, o cara na universidade teve uma ideia genial, mas não tem a menor ideia de como desenvolver o produto. O Anderson comentou na apresentação dele que a gente, na época da pandemia, fizemos várias reuniões com instituições de ensino, com faculdades, com universidades, exatamente disso. Olha, vocês têm uma ideia de produzir um ventilador? A gente está aqui para ajudar na parte regulatória e para a gente dizer o caminho das pedras. E não foram uma ou duas reuniões, foram várias reuniões onde, né, professores, doutores, pesquisadores ficavam surpresos quando a gente trazia a parte regulatória que era necessária. E outra informação que eles ficavam chocados. Olha, vocês precisam de se coordenar, conversar com alguma empresa que já está habilitada pela Anvisa, ou seja, essa empresa precisa estar apta a fabricar o dispositivo médico para que vocês consigam, né, dar mais um passo e chegar a produzir realmente. Então, era uma surpresa total. Então, outro ponto, que é essa da falta da capacitação, eu acho que ela é importantíssima e que a gente pode, né, trabalhar finalmente em conjunto para que a gente tenha a capacitação dessa mão de obra toda. Tá? Então, só passar aqui rapidamente alguns slides. Bom, gente, brinquei um pouquinho na internet ontem, tá? Mas não no ChatGPT, foi no velho consulta do Google mesmo. E quando a gente coloca assim, inovação em dispositivos médicos, aparece de tudo. Tá? E aí uma coisa, né, que a gente vem relacionando, que o que eu consegui encontrar, que a gente está falando de inovação em dispositivos médicos para valer desde 2015. Então, a gente tem publicações do Fórum Econômico Mundial sobre tendências, sobre dispositivos médicos inovadores. E essa conversa já tem uma forma mais, né, digamos assim, mais detalhada, mais trabalhada, desde 2015. E aí a gente tem algumas iniciativas comentando do que a gente tem como no Brasil, que a gente pode fazer. Claro, aqui a gente está na nossa parte regulatória, no chamado pré-mercado, mas a gente não pode, como eu comentei, se distanciar, e a gente tem iniciativas, finalmente. Tem um Atlas da Inovação feito pelo... Né, onde você procura, por esse Atlas de Inovação, verificar, olha, quais são empresas que podem auxiliar o desenvolvimento de um produto até que ele chegue ao mercado.
Teve a iniciativa da Embrapi no final de 2022, onde teve uma liberação de recurso muito grande, tá, para desenvolvimento, foi inclusive com a parceria com a Abimo. Então, a gente encontra, né, iniciativas. O que não dá mais para a gente ter é iniciativas esparsas, a gente tem que pensar aqui uma forma de congregar, coordenar e a gente realmente dar vazão a esse fluxo de desenvolvimento de dispositivos, e né, principalmente dos dispositivos inovadores. Né? A gente ainda não chegou aí, né? A apresentação da representante da Johnson, ela fez um reforço. Olha, a inteligência artificial veio para ficar. A gente está no mundo hoje onde um celular, tá, é um dispositivo médico, dependendo do aplicativo que está nele instalado. Um óculos de realidade virtual torna-se também um dispositivo médico. Tá? É uma tendência de desenvolvimento de dispositivos. Então, você tem várias tecnologias que estão desenvolvendo, e a gente está no mundo onde a tecnologia da informação veio, e ela veio para ficar, e vai continuar e seguindo. A gente não chegou aí, mas a gente já chegou em alguns pontos. Tá? Falamos aqui de cirurgia. Volta. Por falar em tecnologia. Voltou. Tá? Então, ainda não chegamos na época da ficção científica, onde você tem uma cápsula, uma espécie de uma câmara, que ela já ali, um robozinho, performa uma cirurgia, o paciente sai totalmente recuperado. Né? Não chegamos a esse nível, mas temos a cirurgia robótica. Foram mostrados alguns exemplos. A gente teve uma oportunidade de participar do treinamento, foi uma coisa bem interessante, que a gente conseguiu sair aqui do nosso mundo do papel, e não é mais papel, mas no mundo do documento, e verificar realmente como o equipamento funciona. Tive uma oportunidade de manipular, foi uma oportunidade muito boa. E o que ela fornece, gente? É a precisão. Você está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva. A gente não pensa que só o equipamento. Ok, ótimo, eu quero você utilizar um equipamento que faz uma cirurgia minimamente invasiva. Mas quando você pensa em próprio sistema de saúde, opa, não demanda tempo de internação, diminui o custo. Não demanda uso extremo de medicação, diminui o custo. Entendeu? Então, é uma inovação não só na área do dispositivo, mas como também do próprio tratamento e da forma de se atender à saúde. De todo o desenvolvimento que a gente tem na imagem médica. Né? Os equipamentos de última geração permitem imagens mais precisas e detalhadas. Né? Você tem diversos avanços que a gente tem com todos os equipamentos, né, dedicados à área de diagnóstico. A questão que está vindo da parte das terapias genéticas e personalizadas. Né? Isso possibilita desenvolver um tratamento personalizado baseado no perfil genético do paciente, coisa que a gente não imaginava, tá, há 15, 20 anos. O uso da inteligência artificial com destaque, porque praticamente tudo está utilizando inteligência artificial, mesmo o menor dos equipamentos. Né? A apresentação vocês viram aqui também que a gente já tem mais de 500 softwares regularizados na Anvisa e tem, inclusive, equipamentos que já possuem a sua própria inteligência artificial. Tá? A telemedicina, a gente está falando aqui, também na parte da consulta, do próprio contato do paciente com o médico, tá? E também toda a questão do monitoramento remoto. E a parte também de impressão 3D, que está ganhando forma, principalmente na questão das próteses personalizadas, oferecendo modelos para planejamento cirúrgico, tecidos e órgãos para transplantes. Então, todas essas inovações a gente já tem, elas estão aí. Tá? E como a gente pode se inserir nisso? Essa pergunta foi feita, tá, no seminário que nós estivemos aqui. E aí eu achei interessante, numa das buscas que eu fiz, as tendências. A gente está falando nesse mundo onde praticamente tudo está virando um dispositivo médico, dos dispositivos vestíveis. A gente tem os smartwatches, tá? Gente, não aquele que é vendido, infelizmente, pela internet e à torta e à direita, aquele lá não está regularizado, é um produto irregular. Mas nós temos os smartwatches regularizados. Tá? Você tem pulseiras específicas para monitoramento de paciente. Tá? Todos os robôs médicos, tá? As tecnologias imersíveis, você tem a utilização da realidade virtual, da realidade aumentada, tá? Para alguns tratamentos, principalmente na parte, tá, locomotora, o treinamento, o que for. Parte de impressão 3D. A internet das coisas, a gente já tinha ouvido falar, né, a famosa IoT. Agora a gente está falando na internet das coisas médicas. Os equipamentos médicos vão conversar com os equipamentos de infraestrutura do hospital, que, por sua vez, vão conversar com os equipamentos de administração, geração de prontuário,
entendeu? Geração de relatórios do paciente, entendeu? O tempo de funcionamento de equipamento, necessidade de manutenção, isso tudo já está se falando, e todos esses equipamentos, tá? Toda a parte de infraestrutura, tanto da tecnologia médica como da infraestrutura mesmo do nosso serviço de saúde, vamos começar a se conversando. Tá? A inteligência artificial, questão de segurança cibernética, diante de todo esse aumento de informação, uso extensivo de banco de dados, questão dos dispositivos minimamente invasivos, né? Questão de gerenciamento de resíduos médicos, a toda a questão que a gente comentou um pouquinho aqui sobre reuso, reaproveitamento, tá? Utilização de materiais que permitem isso, e a toda, né, o poderio da comunicação vindo com a tecnologia 5G. Tá? Então, vamos em frente aqui. Meu tempo estourou, mas é rapidinho, gente, aqui para terminar. Só destacando, no seminário realizado em 27 de fevereiro, nós tivemos, né, uma oportunidade boa de discutir a inovação, e temos, né, trouxe com destaque aqui a palavra do nosso diretor, o doutor Daniel, tá? Onde ele questiona avançar na discussão da inovação, e essa é a grande pergunta. O que podemos fazer como agência reguladora na discussão do acesso à população brasileira às inovações na área de saúde? Tá? E o Dr. Holmes completou dizendo que a regulação nunca deve ser um obstáculo, mas uma garantia que a inovação possa ocorrer em um cenário em que os riscos e responsabilidades devem ser devidamente compartilhados. Tá? E o que nós temos no momento, tá? Voltando à discussão do nosso microcosmo aqui, de GTPS e Anvisa, o pré-mercado. Trabalhamos arduamente na convergência regulatória. Tá? Vocês tiveram várias oportunidades de participar com isso, e a gente está verificando agora que temos ganhos. Tá certo? Então, pensando basicamente nessa questão de inteligência, de convergência regulatória, os que mais destaques que a gente tem, participação da Anvisa nas reuniões do MDRF e na internalização de documentos, né? O programa MedSap, que facilitou bastante a vida de vocês, relacionados às auditorias de verificação do sistema de gestão da qualidade. Toda a questão de trabalho alinhado, né, com a Organização Mundial da Saúde, especificamente na questão da certificação e desenvolvimento, qualquer outra norma técnica que seja utilizada nos nossos dispositivos, trabalho em conjunto com a ISO e com a IEC. Né? Estamos inseridos no Mercosul. Tá? Então, temos algumas normas que já estão internalizadas no Mercosul e os diversos acordos bilaterais que são feitos entre a Anvisa e as demais agências reguladoras. E, em função desses acordos bilaterais, a gente conseguiu dar os primeiros passos no nosso Reliance, tá? No nosso procedimento otimizado de análise, que, até o momento, tá tendo resultado muito satisfatórios. Ainda é a fase de aprendizado, tanto para vocês como para a gente aqui na Anvisa, mas é uma proposta que a gente coloca, tá? Todas as nossas fichas que ela vai dar certo e nós vamos ter grandes resultados com elas. Tá? E só para ilustrar para vocês uma questão da convergência, só trouxe aqui um paralelo, já de conhecimento de vocês, diversos documentos que utilizamos hoje para realizar a regularização dos dispositivos médicos já estão, tá? São, na verdade, documentos derivados dos documentos do MDRF que foram utilizados e já estão implementados. E também as principais resoluções que nós utilizamos para a regularização dos dispositivos médicos, a 751 para os EVDs 830 e agora a publicada recentemente 848, que fala sobre segurança e desempenho, são resoluções que estão harmonizadas e internalizadas, tá, com o Mercosul. Ok, gente? Então, tentando responder um pouquinho a pergunta, o que a regularização pode fazer, tá? O nosso, digamos assim, o nosso ponto de partida foi a convergência regulatória. E agora, né, como a Mariana disse, essa aquisição de subsídios em função dos trabalhos que a gente vem realizando, ela é extremamente importante. Então, na parte já derivada do edital dos produtos inovadores, a gente já viu a necessidade de evoluir um pouco mais na nossa regulamentação. Tá? E esse movimento de convergência ele continua, a gente continua a participar de todos os fóruns, né? A discussão com o Mercosul também continua. E, por falar em Mercosul, tá? A gente, né, o que eu imagino no futuro é que a gente consiga realmente se integrar de forma melhor como bloco e por não pensar, tá, com aproveitamento de análise. Tá? Não seria uma aprovação condicional, mas, olha, a regra agora é a mesma. Porque um produto aprovado lá não poderia, no futuro, ser utilizado aqui. Ou o que for aprovado aqui
ser aprovado, reconhecido automaticamente por um Estado parte. Ok? Bom, gente, desculpa pelo prazo, foi a última apresentação, acabei estourando um pouquinho aí o período. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos que ficaram conosco até agora. Queria agradecer nossa mesa foi timing perfeito, gente. Vocês estão de parabéns. E obrigada pela participação de todos aqui. O nosso obrigada aos painelistas. Agradecemos suas importantes contribuições.